Fala, calculista! Preparado para mais um vídeo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um assunto super interessante. Vou falar sobre quando eu tenho um cruzamento de vigas, como eu faço para saber qual viga que apoia e qual viga que descarrega nesse cruzamento, né? Então, o critério real é o seguinte: a viga mais rígida ela vai apoiar e a viga menos rígida, consequentemente, vai se apoiar na outra, né? Vai buscar suporte na viga mais rígida. Tá, mas como que eu faço para saber qual viga é mais rígida? Enfim, vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Vamos pegar aqui essas duas vigas que estão se encontrando aqui na ponta. Eu tenho V1 e tenho V10 aqui embaixo. As duas estão se cruzando. Quem seria mais rígida aqui? Como eu faria para saber? Eu teria que simular o seguinte: eu pegaria essa viga V1, certo? Só essa viga, poderia ser viga contínua, por exemplo. E colocaria uma carga unitária aqui no ponto onde essas vigas se cruzam, no cruzamento de viga, ou seja, na ponta do balanço. E com essa carga unitária, eu calcularia qual que é a minha flecha nesse ponto. Vamos dizer que a flecha tenha dado 1 centímetro, só de por exemplo, né? Depois eu faço o mesmo esquema, eu pego essa viga V10 e venho aqui na ponta dela e coloco uma carga unitária também. Essa carga unitária simularia o efeito, né, a carga que está vindo, que viria de V1 se V1 se apoiar em V10, certo? E aplicando aqui essa carga unitária na ponta de V10, a gente calcularia a flecha, vamos dizer que dê 2 centímetros. A viga mais rígida é aquela que deu a menor flecha, ou seja, no nosso caso aqui V1 deu uma flecha de 1 centímetro. V10 deu de 2, quem apoia aqui é V1. Ok? Então, basicamente, esse é o critério, né, que a gente pode adotar para poder identificar de forma assim, bastante precisa qual que apoia, qual que serve de suporte e qual que descarrega. Ok? Só que vai dar muito trabalho você toda hora tentar montar esse esquema todo para poder saber qual viga que se apoia em quem. Certo? Então, a gente pode tentar ganhar um feeling, certo? Ter um feeling para poder olhar e já saber de cara qual viga que apoia e qual viga que recebe. Por exemplo, aqui no caso as duas vigas têm a mesma seção, 12 por 35, certo? E as duas aqui estão meio que, vamos dizer, em balanço, por exemplo, né? Se V1 não servir de apoio para V10, V10 vai ter um balanço aqui. E vice-versa, né? Se V10 não servir de apoio para V1, V1 vai ter um balanço. Então, quem vai ser mais rígido aqui? Quem tiver o menor vão, quem tiver o menor balanço. Então, a gente mede. Ó, V1 tem aproximadamente aí 1,5 m. Enquanto V10 tem aí 2,10 m. Então, na prática aqui, V1 é quem vai apoiar V10, certo? Porque ela tem um vão mais curto. Vamos olhar aqui algum outro caso. Vamos olhar esse cruzamento aqui também, ó, de V8 com V13, né? Se V13 não servir de apoio, se V13 sumir, por exemplo, V8 é o que? V8 vai ser uma viga, vai ter um balanço aqui, vai ter um vão aqui, vai ter outro vão para cá. E tem um vão, o comprimento desse vão aqui vai ser de 6,70 m aproximadamente, né? Já V13 aqui, se V8 sumir, se V8 não servir de apoio, né? Se a gente não considerar V8, V13 vai ser o que? Vai ser uma viga aqui com um vão de aproximadamente 4 metros, né? Então, quem vai ter uma flecha maior? Uma viga com vão de 4 metros ou uma viga com vão de 6,70 m? Bom, se a gente aplicar aqui uma carga concentrada nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, mais ou menos no meio do vão para as duas vigas. Obviamente, essa aqui que tem um vão menor vai ter uma flecha menor. Então, essa daqui serve de suporte, V13 serve de suporte para V8, ok? Vamos olhar aqui esse cruzamento de V10 com V8. V8, sem V10, V8 é o que? É um balanço. É um balanço aqui de 1,5 m mais ou menos. V10 sem V8 seria uma viga com
5 metros e pouco de vão. E aí, qual que é mais rígida? Então isso aqui é bem óbvio, né? Mais rígida é V8, que vai ter uma flecha menor. E consequentemente vai servir de apoio para V10. Vamos ver algum outro caso aqui. Vamos olhar aqui esse cruzamento de V2 com V14. V14 sem o V2 seria o que? Seria uma viga biapoiada. Com quanto de vão aproximadamente? Mais ou menos aqui 4 metros. Ok. E aqui V2. V2 seria uma viga contínua e esse trecho aqui sem V14 seria um balanço. Um balanço aqui com mais ou menos uns 2 metros de comprimento. 1,75 m, né? No caso, para a gente comparar um balanço com uma viga com um vão normal, uma viga biapoiada, a gente teria que dobrar o comprimento do balanço para a gente comparar as flechas dos dois. A flecha dessa viga em balanço aqui é mais ou menos compatível com uma viga biapoiada com o dobro do vão. Então, de 1,75 m passaria para 3,5 m, ok? Aí a gente teria que seria um vão de 3,5 m contra um vão de 4 metros. Então, quem seria mais rígido aqui seria V2, ok? Mais rígido do que V14. Tem alguns casos em que onde a diferença de vãos é pequena, que na prática você não vai conseguir enxergar um vão apoiando efetivamente o outro. Os dois vão meio que se cruzar e vão interferir muito pouco no comportamento um de outro. Esse caso aqui, de 3,5 m para 4 metros, a diferença foi pequena. E aqui também, essa diferença de 1,5 m para 2, também, se eu não me engano, a diferença também foi pequena. Pode até ter alguma transferênciazinha de esforço, mas a tendência é de ser pequena e quase que se comportar mesmo como se não houvesse, né, a viga na transversal. É que a gente pode considerar que é um cruzamento simples, né? Uma não vai meio que apoiar a outra. Vamos ver se tem mais algum caso legal para a gente olhar aqui. Vamos ver esse cruzamento aqui de V5 com V13. Exibir, listar a distância aqui. V5 sem o V13 aqui seria uma viga com vão de 6,70 m. Na verdade é igual o caso que eu fiz aqui embaixo, né? Vamos ver com vão de cá, ó, esse cruzamento de V15 com V4. Isso aqui é bem óbvio, né? A gente repara que às vezes tem viga que apoia em viga, que apoia em viga. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma análise mais de um passo, né? Porque aqui, para analisar essa viga aqui, a gente teve que considerar esse cruzamento aqui, a gente teve que considerar que para V5, V15 aqui servia de apoio para V5, para poder analisar esse vão, né? E depois a gente concluiu que qual é o apoio aqui, enfim, depois teria que checar aqui para ver se estava realmente V15 apoiando, né? Mas enfim, V4 para V15. V4 aqui é um vão de 2,40 m, 2,50 m. Já V15 até o próximo apoio, ele teria 3,76 m. Então, obviamente, se eu aplicar uma carga aqui na ponta de um vão de 3,76 m, né? Se não tiver V4, isso aqui vai dar uma flecha absurda, né? Nem precisaria muito tirar a medida aqui, tá, acho que bem claro que V4 é quem recebe V15, né? Nesse tipo de caso aqui de que uma viga termina na outra, a maioria das vezes vai ser a viga que recebe, né, que termina, se apoia, e a que recebe que serve de suporte. A exceção é quando a gente tem esse cruzamento aqui onde as duas terminam, né? Mas a maioria das vezes aqui que acontece isso, é essa viga transversal aqui que apoia. Mas enfim, é sempre legal você dar uma conferida, ok? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro, porque assim, é um conceito que para você conseguir pegar no olho
e já olhar um cruzamento e identificar, exige uma sensibilidade estrutural, então você precisa de treinar o olho para ver, para enxergar. E enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte aí, comenta também para dizer o que você achou, dizer se ficou alguma dúvida. Enfim, dizer se tem mais algum critério que você utiliza aí para poder identificar visualmente qual viga põe em qual. Então, é isso aí, meu amigo. Até o próximo vídeo.